Hoje eu quero dar sequência no estudo que nós começamos no domingo passado, ainda naquele contexto, né, naquele tema sobre igreja saudável. Então, eu estou abordando vários assuntos. E nessa sequência, possivelmente termina hoje, eu estou compartilhando com vocês o estudo sobre o fruto do Espírito. E no estudo anterior, nós falamos um pouquinho, na introdução, sobre o que é o fruto do Espírito, o que significa. Então, fruto, produto, ele tem como significado o resultado de uma vida, isto é, aquilo que nós geramos pela ação do Espírito Santo em nós. E qual que é a importância disso? O crente cheio do Espírito Santo, ele tem a oportunidade, o privilégio de gerar o fruto do Espírito, ok? E aí, a intenção, o objetivo do nosso estudo, então, é ver a importância de dar ênfase na questão do fruto, uma vez que nós entendemos que uma boa parte dos cristãos dão ênfase mais nos dons espirituais, e acabam deixando um pouquinho de lado o fruto. E nós vemos que o fruto é extremamente importante para a vida particular do crente e também para a saúde da igreja, tá? Então hoje vamos dar a sequência aqui. A primeira, né, o primeiro ponto aqui que nós tratamos foi do amor, na palavra grega ágape, e o amor aqui apresentado é aquele amor incondicional, né? É o amor que dá condição para o crente perdoar o inimigo, amar pessoas que ele teria normalmente dificuldades para ter um relacionamento. Então esse amor auxilia o crente a ter um relacionamento melhor, tanto com o Senhor, como também com o seu próximo, tá? Então é o amor que age, serve, perdoa e se entrega sem exigir retorno, ok? Os irmãos vão se recordar, os que estiveram aqui, que a importância de se analisar a palavra grega para a palavra amor, por quê? No português, amor serve para diversas áreas, né? O amor de amigo, amor entre pai e filho. Só que quando você olha para a língua grega, então você vê que o amor de afeição, de amizade, é o amor filéu, a palavra grega filéu. O amor entre esposo e esposa é o eros, né? Da onde se tem a palavra erótico. E o amor ágape é o amor incondicional, é o amor que faz com que você ame a pessoa sem esperar nada em troca. E é esse amor que o Senhor Jesus orienta a sua igreja, tá? Amarás ao Senhor de todo o teu coração. A palavra grega aqui para amor é ágape. E o teu próximo como a ti mesmo. A palavra grega aqui também é ágape, ok? Continuando, irmãos, vamos lá. Alegria, do grego chará. Alegria no contexto do fruto do Espírito não deve ser entendida como simples emoção ou entusiasmo passageiro. Nós não podemos confundir alegria quando nós ouvimos alguma coisa engraçada e a gente está alegre por alguns momentos. Não podemos confundir esta alegria com o entusiasmo de alguma coisa que deu certo na nossa vida, ou durante o dia, ou em algum momento na semana. Não é esse tipo de alegria que a palavra do Senhor está mostrando para nós, tá? Até porque esse tipo de alegria passa rápido devido às circunstâncias do dia a dia, né? Ninguém consegue ficar alegre dentro deste contexto diariamente, constantemente, né? Vai ter momentos aí que a pessoa vai estar mais alegre, em alguns momentos ela vai estar nervosa, em alguns momentos ela vai estar um pouquinho preocupada por causa das responsabilidades que essa pessoa tem. Então, não é dentro deste contexto que a palavra aqui está fazendo referência quanto ao fruto do Espírito, tá? Mas o que significa então esta alegria? Uma alegria, um prazer profundo e espiritual
que nasce da comunhão com Deus e da certeza da salvação em Jesus Cristo. Então aqui a gente já percebe uma grande diferença, ok? Uma coisa é eu estar alegre por algo que deu certo no dia. Eu estou alegre porque hoje eu visitei meus familiares. Hoje eu recebi uma boa notícia de uma pessoa que eu estava aguardando. Isso aí é um tipo de alegria. Agora, no contexto bíblico, a alegria que nós devemos trabalhar, que nós devemos cultivar, é daquela que nós nos contentamos, ficamos felizes pela presença da comunhão, pela presença do Espírito Santo e a comunhão que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa alegria não vai depender de circunstâncias externas. Ela não vai depender de nada disso, porque está fundamentada em algo mais sólido do que situações momentâneas. É uma alegria interior e espiritual, ok? Que permanece mesmo em meio ao sofrimento. Aí é a grande diferença com a alegria comum que as pessoas têm no seu dia a dia. A alegria gerada em nós como ação do Espírito Santo, como influência do Espírito Santo, ela é diferente porque a primeira questão que vai envolver aqui para nós é a relação que nós temos com o Senhor, a presença do seu Espírito habitando em nós. E isso, na prática, vai trazer para nós algumas consequências, que são, em diversos momentos da nossa vida, em que nós estivermos numa situação, vamos dizer assim, numa situação de preocupação, essa alegria permanece no nosso coração, porque é a satisfação que nós temos da presença do Senhor na nossa vida, tá? Então, essa alegria se manifesta em uma igreja saudável quando os crentes conseguem manter a esperança e gratidão mesmo em momentos de dificuldades, tá ok? Quando a comunhão não é marcada por murmuração constante, mas por confiança em Deus. Ok? Essa alegria fortalece, primeiramente, a vida do crente, tá? Ela é um diferencial para a vida do cristão. E é claro, irmãos, uma vez que o crente está bem consigo mesmo, isso vai refletir para as pessoas à sua volta, vai refletir na sua casa e vai refletir na igreja. Ok? São dois lugares extremamente importantes, irmãos. O cuidado que nós temos, primeiro, né, conosco, e uma vez que nós estamos bem conosco, pela ação, pela presença do Espírito Santo do Senhor em nós, isso vai refletir no lugar onde nós vivemos, convivemos com as pessoas, nos relacionamos. Então, no nosso lar. Para pensar como que é horrível você conviver com uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa que reclama o dia todo, uma pessoa negativa, uma pessoa tóxica. Já ficou perto de uma pessoa tóxica? O que significa isso? Você vai conversar com aquela pessoa, ela sempre vai relatar algo ruim. Sempre vai relatar algo ruim. Ela sempre vai reclamar de alguma coisa, né? E é difícil você se relacionar com pessoas assim. Quando você encontra com alguém que está nessa situação, às vezes é difícil até para você conversar com ela. Até para você dar um conselho é difícil. Né? E é uma prática muito ruim. Muito ruim. Ninguém quer ficar perto de alguém mal-humorado. Né? Não. O que é bom? Uma pessoa que ela está alegre com a vida, que ela está bem com a vida. E essa prática aqui, buscar o Espírito Santo, nos auxilia em que contexto? Porque nenhuma circunstância da vida pode nos atrapalhar de viver uma vida em que a paz e a alegria tomam conta do nosso coração. Quer ver isso na prática? É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 16, versículo 25. Quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos. Mesmo depois de serem açoitados, olha a situação do apóstolo. Por causa de pregar o evangelho, eles foram
condenados, eles foram julgados injustamente, foram condenados, eles foram presos, foram colocados numa cela, apanharam, foram açoitados e depois foram colocados lá no cárcere. E qual que foi a reação deles? Cantaram, tá? Cantaram. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ora, essa atitude é de alguém, é de um crente fanático, de um crente eufórico? Essa atitude é de um crente cheio do Espírito Santo, porque ele conseguiu discernir que aquela situação que ele viveu foi por causa do nome do Senhor, e uma vez que ele está cheio do Espírito Santo, ele não permitiu que aquilo tirasse o prazer de viver em Cristo, de servir a Cristo. Então, depois de uma situação bastante crítica, é claro, eles não estavam, a gente não imagina Paulo e Silas sendo condenados e eles rindo, sabe, na frente daquele momento. Eles estavam tratando aquela situação, imaginamos, com toda a seriedade. Afinal de contas, ninguém sente prazer em ser julgado, em ser condenado injustamente, e principalmente em apanhar. Para pensar na gravidade da situação. Só que quando eles estavam lá, que passou tudo aquilo, e eles pararam para refletir, qual que foi a atitude? Vamos orar? Vamos orar a Deus, pedir para que o Senhor nos direcione. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça. Vamos orar a Deus para que Ele guarde os irmãos que certamente já ficaram sabendo que nós fomos presos, que nós estamos aqui encarcerados. Vamos apresentar tudo em oração ao Senhor? Vamos. E o crente, quando começa a orar, a falar com o Senhor, o coração começa a encontrar a paz, começa a encontrar a alegria e a satisfação. E é por essa razão, então, que nós entendemos que eles começaram a adorar ao Senhor na cela, começaram a cantar. Por quê? O fruto gerado neles, né? Aí a presença do Espírito Santo não permitiu com que eles ficassem angustiados ou depressivos por causa daquela situação. Irmãos, não compreendem. Irmãos, para entender isso no seu dia a dia, no meu dia a dia, eu aplicando isso. Quantas vezes eu e você nos aborrecemos nas mais diversas situações? E aí, qual foi a nossa reação? Perdemos a cabeça, ficamos nervosos, ficamos angustiados, ficamos pensativos. Se isso acontece, nós estamos falhando no que diz respeito a buscar o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que nós não vamos ficar livres de problemas. E às vezes os problemas nos deixam aborrecidos. Mas qual que é a diferença? Que o Espírito do Senhor nos ajuda a superar aquela situação, superar aquela circunstância. Essa é a grande diferença. E nós devemos nos esforçar para buscar e gerar o fruto do Espírito, tá? Nós devemos buscar, então, o Espírito do Senhor. Mesmo em situação de dor e injustiça, eles conseguem louvar, porque a alegria deles estava fundamentada em Deus e não nas circunstâncias. Assim, uma igreja saudável é aquela que aprende a viver essa alegria espiritual. Essa alegria espiritual. Então, pare para pensar uma igreja em que os crentes compreendem isso. E todo mundo aqui tem as suas preocupações, as suas responsabilidades. Mas nada disso abala a sua vida, e isto é refletido na relação com o próximo. Eu vou conversar com meu irmão, vou cumprimentar, a gente sente alegria. A gente sente alegria. Irmãos, estar na igreja deve ser algo prazeroso para nós. Estar reunido com as pessoas da igreja. Nós passamos quase aí a semana toda nas mais diversas tarefas, e é bom quando nós estamos em harmonia conosco, com o Espírito do Senhor, com a presença do Senhor na nossa vida e desfrutando isso com as pessoas. Tá? Isso daí é muito positivo. Paz. O que é a paz no fruto do Espírito? Não é a ausência de conflitos,
mas uma realidade espiritual profunda que envolve reconciliação com Deus, ordem interior e restauração de relacionamentos. Irmãos, vamos entender isso daqui segundo a palavra do Senhor. Essa paz é resultado da obra de Deus em Cristo, realizada na nossa vida, por meio da cruz, que Ele remove a inimizade entre Deus e o ser humano e nos dá a oportunidade de viver e experimentar esta reconciliação. Então, a primeira coisa que nós devemos entender sobre paz, no contexto do fruto do Espírito, é que esta paz que a Bíblia está nos ensinando diz respeito sobre, primeiramente, a nossa paz com Deus. Tá? Por que paz com Deus? Porque eu tenho relacionamento com Ele e eu tenho certeza de me relacionar bem com Ele. E a partir do momento que eu vivo essa paz, que eu desfruto dessa paz, irmãos, uma série de coisas boas acontecem na vida do crente. Por quê? Qual que é a consequência? Qual que é a consequência de ter paz com Deus? Nós não vamos viver um coração deprimido. Nós não vamos trabalhar com um coração, nós não vamos viver no nosso dia a dia com um coração cheio de tribulação, cheio de tormentas. Os irmãos procuram entender que cada contexto aqui que está sendo apresentado, ele trabalha uma área da nossa vida. Ora, o amor vai nos auxiliar a não termos rancor de ninguém. A pessoa nos falou mal de você, criticou, agiu de uma forma muito ruim, mas você ama essa pessoa, você perdoa essa pessoa. A alegria que o Espírito gera na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, é aquela alegria em que, mesmo que enfrentemos situações críticas, a gente consegue nos alegrar na presença do Senhor. Nada aquilo nos abala. Agora, o que nós estamos tratando aqui desta paz é aquela condição em que eu e você não sofremos condenação, culpa de nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que o pecado seja prazeroso, escute bem o que eu vou dizer. Por mais que o pecado seja prazeroso, ele gera culpa, ele gera sentimento ruim, ele gera amargura na alma da pessoa. Mas, pastor, pecar é gostoso? Vamos entender isso. O pecado, ele traz prazer para a carne. O pecado, ele traz prazer para a carne. A Bíblia não fala que cada um é tentado conforme a tua concupiscência? Tem gente que gosta de falar mal dos outros, é o prazer dela. Tem gente que adora falar mal dos outros. Fofoqueiro, não é? Não vê? Eu já contei esse caso aqui e eu vou repetir ele, né? Só uma parte. Os irmãos foram na vigília e chegaram lá na vigília, e estavam aguardando o pessoal chegar, se juntar, e estava 3 irmãos, né? E eles ali mostrando a intimidade, a liberdade, né, entre eles. Um disse: qual que é o pecado seu? Qual que é a tentação sua? Falou: rapaz, o homem, né? Falou: rapaz, eu gosto de homem. Vixe, eu tenho inclinação para o homossexualismo. E ele falou: é mesmo? Falou: eu tenho. E o outro também falou um outro pecado lá, um outro problema sério dele. E aí o terceiro perguntaram para ele: você ficou em silêncio? Qual que é o prazer seu? Eu tenho dificuldade para segurar minha língua, eu sou fofoqueiro. E eu não vejo a hora de sair daqui para falar para todo mundo. É o prazer. Para pensar, o camarada estava lá para orar, ele descobriu algo dos seus companheiros, ele não via a hora de sair dali para esparramar para a igreja inteira. É uma situação. E quando a gente fala de concupiscências, irmãos, todos têm as suas dificuldades e precisam lutar contra isto. Precisam ser fortes. E o que acontece? Nós que, graças a Deus, fomos regenerados pela ação do Espírito Santo, nós já não somos influenciados pelo pecado.
somos tentados, né? O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em pé, olhe para que não caia, tá? Mas que cada um tenha condições para vencer a sua própria tentação, a sua própria concupiscência. Mas é diferente daquela pessoa que não tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Ela vive em função do pecado, ela sente prazer. Só que o prazer dela é até o momento de pecar. Depois que ela pecou, aí vem o sentimento de frustração, vem o sentimento de culpa, ela vive por vários sentimentos ruins, tá? E uma vez que ela sente isto, ela tem a sua paz roubada, ela tem a sua paz tirada por causa das circunstâncias, tá? Então, o crente, quando busca o Espírito do Senhor e procura dar ênfase no fruto do Espírito, então ele vai se inclinar para isso. O que é a paz no contexto bíblico? É aquela paz em que eu desfruto dela por causa da minha condição espiritual, por causa do meu relacionamento com o Senhor. Então eu estou bem com o Senhor, irmãos. Estar bem com Deus, a gente vai estar bem nas mais diversas situações da nossa vida. Porque a nossa fé é renovada, somos fortalecidos. A cada manhã o crente ele sente vigor para viver. A coisa mais terrível que tem para o ser humano é ele viver deprimido. É ele viver sem direção na sua vida. É ele viver, irmãos, eu vivi essa experiência. Eu vivi essa experiência, vamos dizer aí, há 25 anos atrás, né? Pouca maturidade espiritual, não tinha aquela condição de buscava ao Senhor, mas eu permitia que algumas lutas, eu permitia que elas roubassem a minha paz e a minha alegria. E graças ao Senhor que hoje, entendendo a necessidade de buscar o Espírito Santo e viver isto, a realidade é outra, o contexto é outro. A gente passa por situações dificílimas, mas a gente prioriza a comunhão com Deus. Então, tem um caso difícil. Vamos ver como que resolvemos aquilo. Depois que passou, a gente ora, né? Ora, apresenta tudo ao Senhor. Aquilo, irmão, já a paz do Senhor, a paz do Espírito de Deus, essa presença maravilhosa, já começa a trabalhar na nossa vida e no nosso ser, ok? Então o crente não sente culpa de nada, ele não vai viver aquela amargura, tá? Essa paz aqui não é algo que o crente produz por esforço próprio, mas é algo que ele recebe pela graça e a consequência da redenção e a ação do Espírito Santo na sua vida. E essa paz tem, então, resultado da reconciliação com o Senhor, realizada em Cristo, e que significa que ela tem origem teológica e assim faz com que o crente seja capacitado para viver em paz com Deus e também com os outros. Essa paz está ligada à obra contínua do Espírito Santo, aplicada no coração dos crentes, tá? Produzindo unidade, humildade e disposição para perdão e para as mais diversas situações. Na prática, uma igreja saudável manifesta essa paz quando conflitos são tratados à luz da palavra de Deus, tá? Porque surgem conflitos na igreja? Pode surgir. Somos seres humanos, somos falhos, tá? Somos falhos. E o que acontece? Se acontece alguma situação um pouco complicada, tensa, né? Há disposição para arrependimento, há disposição para perdão, ok? Por isso que é interessante nós trabalharmos essa questão na nossa vida, tá? Porque tudo isso, tudo que nós buscamos do Espírito Santo, reflete na nossa vida, no nosso lar e principalmente na igreja, que é o contexto pela qual nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, não significa ausência de divergências, mas maturidade espiritual para lidar com elas de forma bíblica, tá? Um exemplo bíblico dessa paz pode ser visto
lá em Atos capítulo 15, quando lá no Concílio de Jerusalém houve uma situação teológica, uma situação complicada, que estava causando divergências entre os presbíteros, lá na igreja, entre a liderança da igreja. E qual que era o conflito? A relação, a situação dos gentios, aqueles que não eram judeus, e como que eles deveriam observar a lei de Moisés. E aquilo gerou um problema. Aquilo lá acabou fazendo com que os presbíteros e os apóstolos se reunissem para discutir o assunto, né? Ouvir uns aos outros. E agora para pensar se eles não estavam preocupados com a questão do fruto do Espírito, aí no contexto aqui da paz. Como seria essa reunião? Ela tomaria uma direção bem mais complicada, bem mais tensa, tá? Mas o que eles fizeram? Buscaram as Escrituras e chegaram a uma decisão unificada, guiada pelo Espírito Santo. Então, uma vez que dá ênfase a buscar o Espírito Santo, né, e a trabalhar a questão do fruto do Espírito, irmãos, todas as coisas se resolvem com mais facilidade. Ok? Os irmãos estão conseguindo entender? Qual que foi o resultado lá na igreja, na igreja primitiva, né? Segundo Atos capítulo 15. Não aconteceu divisão, mas fortalecimento da igreja e expansão da missão. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês já perceberam a quantidade de igrejas que tem hoje? Vamos lá, irmãos. Por que a igreja presbiteriana demora para crescer comparado às outras igrejas? Enquanto a igreja presbiteriana prepara um pastor para plantar uma igreja, 50 igrejas nasceram lá fora. E aí, isto é bom ou é ruim? Vamos aí analisar os dois lados. É bom? Ah, pastor, é bom, hein, porque a igreja presbiteriana planta uma igreja e prepara um pastor. E os irmãos lá fora, nossos irmãos, eles inauguram 50 igrejas, congregações, com certeza eles estão na frente. Uma grande parte de igrejas que existem hoje, elas nascem de divisões, de divisão. Eu não vou citar nomes aqui, porque por uma questão de cuidado que a gente está gravando, né? Uma questão de ética também. Mas a verdade é essa, muitas igrejas existem porque, eu não gostei do pastor, não gostei daquela igreja, e eu tenho aqui, eu tenho uns 40 irmãos que se eu sair eles vêm comigo. Pronto. Vai lá, abre o CNPJ, aluga um salãozinho arrumadinho, coloca uma placa, tá lá, nasceu uma igreja. E essa pessoa não tem bagagem bíblica desses obreiros, não tem bagagem teológica nenhuma, vai na experiência, nas suas experiências espirituais, e o que acontece? Qual que é o resultado disso? É só você olhar a quantidade de desigrejados que existem mundo afora. Por que as pessoas não suportam igrejas hoje? Muitas pessoas não suportam igrejas. Líderes mal preparados. Liderança que foi escolhida sem a orientação do Senhor Jesus, sem discernimento espiritual. Agora, no contexto presbiteriano, para se formar um pastor, primeiro, ele tem que, os irmãos conhecem muito bem, né? Só estou dizendo aqui porque está gravando, então quem ouvir essa mensagem aqui vai entender como que é o processo. Primeiro, quer ser pastor? A pessoa está aspirando ser pastor? Ele tem que fazer uma carta
enviar essa carta para o conselho da igreja. O conselho da igreja vai se reunir, vai analisar aquela carta, vai marcar um dia para chamar essa pessoa. Essa pessoa será avaliada pelo conselho, vai ver, sondar quais são as suas expectativas. Uma vez que as expectativas foram boas, o conselho sentiu firmeza na vocação dessa pessoa, então ele vai receber um tutor, um presbítero, que vai acompanhar ele durante um ano. Nesse período, ele vai estudar para se preparar para vestibular do seminário. Nesse tempo, ele será observado por aquele presbítero, a sua vida particular, o seu comportamento dentro da igreja, e ele vai se preparar para tudo isso. Passou um ano. Nesse período aí, ele vai lá no seminário escolhido, ele vai fazer o seu vestibular, e ele precisa passar naquele vestibular. Ele passou no vestibular, maravilha, ele precisa voltar no conselho e fazer uma reunião com o conselho. E o conselho, por sua vez, irá ouvir o seu tutor, o presbítero que ficou acompanhando ele durante um ano. Se o rapaz passou no vestibular, mas o presbítero, o tutor dele, reprovou, já era. Não vai ser pastor. Se teve mau comportamento, pode ser inteligente, mas ele não passa. Entendeu? Vamos lá, passou pelo conselho, aí ele vai para o seminário, 4 anos em período integral estudando. Saiu do seminário, ele precisa passar pelo presbitério agora. Né? Precisa passar ele precisa apresentar monografia, prova de sermão, sermão de prova. Aí ele precisa passar pelo presbitério. Passou pelo presbitério, ele vai ficar um ano de licenciatura. A licenciatura é como que um estágio. Vai ficar em observação por outro pastor. Passou esse um ano, ele vai se reunir novamente no presbitério. Vai ter que pregar de novo para o presbitério para ser avaliada a sua pregação. E o presbitério vai avaliar se ele está apto para ser ordenado ou não. É claro que o presbitério vai fazer isso com a avaliação do conselho da igreja. E aí, então, o conselho da igreja, vendo que ele superou todo esse processo, aí, então, ele será ordenado ao ministério pastoral. Nisso aí, passaram-se 6 anos, tá? Aí, nesses 6 anos, aí, se esse rapaz tem o desejo de plantar uma igreja, o que é plantar uma igreja? É começar uma igreja do zero. Ele vai em algum lugar, elaborar um projeto com fazer as parcerias, e aí então ele irá servir ao Senhor. Ou ele vai ser auxiliar em algum lugar, ou ele vai plantar uma igreja do nova, ou ele vai passar pelo processo, ele vai auxiliar no processo de revitalização, que é o nosso caso aqui. Eu vim para cá como seminarista no processo de revitalização, né? E fui ordenado neste processo. Então olha para vocês ver quanto tempo. E aí o que eu gosto da presbiteriana, porque dependendo da relação do obreiro, do comportamento dele, ele pode ser brecado também, facinho, tá? Não, todo ano você tem que apresentar relatório. Exato. No seminário, todo semestre tem que apresentar as notas, né? E a gente trabalhando no campo, todo ano tem que apresentar relatórios, visitas, trabalhos, aconselhamentos, tudo que foi feito para ser analisado. Então, vocês estão vendo a diferença, né, do cuidado com a igreja? Tá? E agora, tudo isso precisa passar pela aprovação do nosso Senhor. Tá? Então, antes de tudo isso, o pastor, o líder e a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para conseguir compreender todas essas coisas, e a igreja, então, conseguir ter uma condição de uma igreja saudável, de ser uma igreja boa. Ela precisa passar por tudo isso. Mas a primeira coisa precisa ser o contexto espiritual. Se não passa por tudo isso, mas se é um obreiro ruim, se é uma pessoa que não aceita conselhos, não aceita orientações, vai dar problemas com certeza. E ela vai aí proporcionar o caos por onde ela passar. Deu para entender, então,
qual é a importância da igreja trabalhar dentro deste contexto? Eu estava falando aqui de paz e eu ampliei um pouquinho aqui o assunto para a gente ver na prática qual que é a consequência da pessoa que não trabalha isso na sua vida e qual que é o resultado. Ok? Então, quando você ver aí igrejas que não são saudáveis, pode ter certeza, essa igreja é vazia do Espírito Santo do Senhor. Os crentes dão pouca ênfase em buscar o Espírito Santo do Senhor. É claro que não depende de um só. A igreja faz parte do corpo de Cristo. Então, isto precisa ser trabalhado, ok? E aqui, como aplicação para a nossa vida, irmãos, não deixem de buscar o Espírito Santo, principalmente dentro do contexto do fruto do Espírito. Trabalhe isso na vida de vocês. Trabalhe, Senhor, eu estou amando o meu próximo como deveria. Eu estou amando o Senhor acima de todas as coisas. Aí como que você consegue fazer uma avaliação? Veja as suas responsabilidades como servo do Senhor, alguém que serve a Cristo, biblicamente, e procura ver se nessa avaliação você responde a tudo. Irmãos, é simples, faça um questionário com você mesmo. Você lê a Bíblia e você vê. Um crente cheio do Espírito Santo, o que ele precisa fazer? Ele precisa participar disso, ele precisa viver isso, ele precisa trabalhar algumas coisas. Aí você olha para a tua vida, eu faço tudo isso? Aí você consegue ter aí uma noção de quanto que você precisa buscar a Deus, o Espírito Santo, de quanto que eu preciso, ok? Quando eu olho para mim, constantemente eu vejo, Senhor, eu preciso buscar mais o Teu Espírito. Eu quero sentir mais paz, eu quero sentir mais alegria, eu quero amar mais as pessoas, eu quero ter mais paciência, porque eu tenho certeza que a partir do momento que essas coisas serem realidade na minha vida, quanto mais isso ser realidade na minha vida, vai ser realidade na igreja, vai ser realidade na minha família e o nome do Senhor será glorificado. E eu vou cooperar para que a minha igreja, a igreja onde eu pertenço, ela seja uma igreja boa, uma igreja saudável.